Olá, bem-vindo ao canal do Psicanalista. Aqui eu te ensino, através da psicanálise e neurociência, a entender por que você sente, por que você age e por que você pensa. E também eu te ensino como você transformar isso em combustível para melhorar a sua vida. Antes de começarmos, peço, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo para quem precisa ouvir. Bom, também vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir também. Um inscrito me mandou lá no Instagram um tema bem interessante, falando sobre como quebrar o padrão de sabotagem. Acontece que muitas vezes não percebemos, mas através das nossas atitudes, estamos o tempo todo nos sabotando. Se você for olhar vídeos meus anteriores, eu falo muito sobre como o nosso cérebro ele sabota a nossa mente, nosso corpo, as nossas ações. E muitas vezes a gente não percebe, mas existe um padrão emocional que acaba guiando as nossas escolhas. E enquanto a gente não enxergar isso, percebe que a nossa vida está totalmente travada. Esse padrão, ele nasce na infância. Através das suas primeiras experiências emocionais, elas acabam formando uma espécie de verdade que o seu cérebro usa para te proteger. Então, por exemplo, se você cresceu num lar onde você ficou ouvindo o tempo todo que você não faz nada direito, que você é insuficiente, o seu cérebro ele começou a entender, a partir do momento que você vai crescendo, o seu cérebro entende que não compensa você tentar, porque você já cresceu sem essa validação emocional. Então, quando seus pais ou alguém da sua família fala, você não presta, você não é bom nisso, você não faz nada direito, a partir do momento que você cresce e vai criando consciência, o seu cérebro ele repete memórias do passado, fazendo com que você realmente passe a enxergar você como alguém inútil, como alguém que não sabe fazer nada, como alguém que não presta para fazer nada, justamente por conta que você cresceu ouvindo palavras negativas. E o nosso cérebro, ele registra essas palavras. E aí vem a curiosidade interessante. Tudo o que você fala, por mais que seja mentira, o seu cérebro, ele pode tornar aquilo como verdade. Você já ouviu dizer que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade? Então é exatamente isso que acontece. Então, de tanto você sabotar o seu cérebro, uma hora ele vai acabar percebendo aquilo como algo real. Então, se você fala para você mesmo, fala para alguém, você não é bom nisso, eu não sou bom nisso, você está treinando o seu cérebro a achar realmente que você não é bom naquilo. E quanto mais você fala, quanto mais você repete, o seu cérebro ele cria padrões emocionais, fazendo com que você fique exatamente travado. E aí, o que acontece? Quando a gente leva isso para um lado mais emocional, quando você ouve, por exemplo, que você não é o suficiente, o seu cérebro entende que, então, já que eu não sou o suficiente, então por que eu vou tentar? Por que eu deveria tentar? O seu cérebro ele começa a entender que sentir ele é perigoso. E aí o que acontece? Você muitas vezes aprende que o amor ele vem com a dor, mas isso não é culpa sua. O seu cérebro entende que relacionamentos machucam e essas crenças elas realmente acabam machucando e viram memórias emocionais que vão desencadear comportamentos automáticos. Bom, e como saber que esse padrão está ativado? Então vamos lá. Vamos levar para um lado do relacionamento, por exemplo. Você muitas vezes
quer se relacionar com a pessoa, porém tem medo. Tem muita gente que passa por isso, é mais normal do que nós imaginamos. Então, muitas vezes você está ali, você gosta de uma pessoa, mas você acaba tendo medo de conversar com essa pessoa. Por quê? Porque o seu cérebro ele já cria uma barreira, uma resistência vinda de experiências lá atrás que fizeram com que você ficasse um pouco mais retraído. Além disso, o seu cérebro também ele acaba se sentindo, fazendo com que você se sinta culpado quando algo bom acontece. E aí acontece, você muitas vezes é a pessoa que se cobra por tudo, acaba se comparando com os outros, acaba fugindo daquilo que te faz bem. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque o seu cérebro, ele sempre vai preferir o que é conhecido e não o que é saudável. Então, quando você leva isso para um relacionamento, por exemplo, muitas vezes você está num relacionamento que não está te fazendo bem. Mas por que você não termina? Porque o seu cérebro ele cria um bloqueio fazendo com que você pense desse jeito. Bom, eu não quero eu quero terminar, porém fulano ou fulano me faz bem. Então seu cérebro entende o que? Eu não posso terminar porque fulano me faz bem, mesmo que não faça. Eu sei que não parece meio confuso, mas o nosso cérebro entende dessa forma. Então muitas vezes acontece que o nosso cérebro ele se acostuma com essa dor, ele se acostuma com a ausência, ele se acostuma com a indiferença. E aí, quando isso acontece, é quando vem a tristeza, vem a dependência emocional. E como quebrar esse padrão? A primeira coisa que você tem que ter é consciência. É você perceber quando você está entrando no modo automático. Comece a se perguntar: isso realmente sou eu? Ou é um velho padrão tentando me proteger? Uma outra forma de você quebrar o padrão são microações. Aqui vai um ponto-chave. Uma curiosidade: o nosso cérebro ele não costuma mudar com grandes discursos, grandes ações. Ela muda quando a gente começa a repetir algo. Então, quando a gente começa com pequenos movimentos repetidos, pequenas ações repetidas, o nosso cérebro ele vai sendo treinado para fazer aquilo ali. Então, comece fazendo algo simples, mas comece fazendo hoje. Outra forma, reescreva a narrativa. Como faz isso? Toda vez que você ficar se punindo, se culpando por algo, diga a si mesmo: eu estou aprendendo a mudar a rota emocional por dentro. Isso acontece bastante. O que acontece aqui? Quando você está preso dentro de um padrão emocional, dentro de um ciclo, o nosso cérebro ele vai repetir aquilo ali eternamente. Enquanto você não ter consciência e quebrar, porque muitas vezes o ciclo acontece porque o seu inconsciente ele acaba falando mais alto. Então você acaba tendo comportamentos que você muitas vezes nem percebe. Isso não é culpa sua. É a forma que o seu cérebro aprendeu a se comportar. E por isso que é tão importante você quebrar o padrão, você ter essa consciência de olhar para você mesmo, olhar para dentro de você e falar: não é isso que eu quero, não é isso que eu permito. A partir do momento em que você começa a impor limites, o seu cérebro ele já começa a ver as coisas de uma forma diferente. O seu corpo, por exemplo, envia a resposta para o seu cérebro para fazer com que ele pense diferente. E aí o seu cérebro vai e devolve para o seu corpo falando: tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. E aí ele devolve essa comunicação para o seu corpo e o seu corpo vai entender e vai fazer diferente. Então, toda vez que você se punir, pense nisso. Escreva a nova rota. Escreva um novo jeito. E aqui vai a dica do psicanalista. Pare de se tratar como alguém que precisa provar valor.
comece a se tratar como alguém que está aprendendo a viver sem medo. Esse simples movimento, ele desativa a autossabotagem pela raiz. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e comente aqui qual o próximo tema que você gostaria de ouvir, de ver, para que eu possa estar trazendo mais novidades para vocês. Até o próximo vídeo.